Eu fui católico muito tempo. Muito tempo é muita palavra. Não, mas. Geralmente a gente, já da família católica, já né? nasce católico. E vou falar pra você que eu tinha muita dificuldade. Porque eu ia, na época, na São João Maria Vianney, o nome da igreja que eu ia. São João Maria Vianney, lá no Capão Raso. No Capão Raso. Isso. E eu ia lá, porque a família toda lá. Só que eu comecei a fazer a catequese muito tarde. Tarde, 11, 12 anos. Aí eu fazia muita pergunta. Quando começou a ser alfabetizado, isso, né? No mesmo tempo. Que idiota. E aí, cara, eu fazia muita pergunta. E o pessoal não sabia me responder. E falava, não, você tem que falar com o padre. Eu falei, então, eu quero falar com o padre. E daí nunca esse padre veio conversar comigo. E eu fazia pergunta na minha cabeça de criança, com 12 anos. Eu falei, cara, Maria, mãe de Deus. Mas como Deus pode... Uma criança, cara. Pode ter uma mãe se Deus é Deus. E pra mim era uma pergunta normal, como eles ficavam muito chateados comigo por eu fazer essa pergunta. Mas eu realmente não sabia. E daí com 12, 13 anos já era uma... Daí as crianças eram mais novas e daí entrava em atrito. Aí chegou uma hora que eu disse, Adriano, acho que não é por aqui e tal. Aí eu ajudava no louvor dessa São João Maria Vianney. Aí eu ajudava no louvor lá e aí eu tocava, só que na época o Luciano, como é que é o nome do Erguer as Mãos? O Padre Marcelo Rossi não tinha ainda estourado. Então as músicas eram muito, muito calmas. Com um passo muito lento, muito arrastado. E eu morava do lado de uma igreja pentecostal. E lá os crentes, batia na mão e se ia girando. Canela de fogo. Não, era... E eu falava, caramba, cara. E aí eu encostava na minha mãe e falava, mãe, por que os crentes... Por que eu não posso ir lá? Minha mãe falou, não, eles não acreditam em santo. Mas por que eles não acreditam em santo? Minha mãe, não sei. Aí você tem que... Não sei, um dia você vai descobrir. E eu queria saber o porquê. E daí uma criança cheia de dúvida. Aí eu ia na catequese e coitado. E geralmente a catequese era por adolescente que dava na época. Não sei agora como é que é. Então daí, não tinha uma estrutura pra eu ficar pentelhando os caras e perguntando, cara, por quê? E aí eu participava do louvor, e daí eu lembro que eu falei pra Ana, a prima da minha mãe, falei, cara, a gente precisa animar esse louvor, tá muito pra baixo, muito... Daí ela pegou e falou, Adriano, você não tá pensando, será que aqui não é o seu lugar? Primeira vez que ele foi expulso da primeira igreja que ele foi expulso. Foi convidado, gentilmente. Foi gentilmente convidado. Não, mas realmente ela me botou pra pensar. Eu falei, cara, será que é isso mesmo? Será que pode ser mesmo? Aí fui eu Aí a igreja do lado, eu comecei a frequentar do lado ali pra ver como é que era. E daí surtei, né? Daí eu vim perguntar pra mãe, mas falar, não sei se... Aí nesse processo de conversão, vou falar pro padre Alex ali, nesse processo de conversão... Pastor Alex. Aí eu tava uma vez recém-convertido, cara, e daí eu tava fazendo oração de madrugada. Deve ser pra conseguir namorado, certeza. Tava lá eu orando, e de madrugada me cobri, e tava lá fazendo a minha oração. E dormi, normal, né? Passou minha mãe era muito zoeira. Era, né? Ela passou ali e falou assim, nossa, o que você tá fazendo? Eu tava orando. Se os crentes dependerem da tua oração, você tá fudido, vocês estão fudidos. E foi embora. Falei, cara... Então esse processo de conversão foi muito louco da saída pra chegar a ser um católico. Eu tentei ser católico, padre. Eu juro que eu tentei. Mas não consegui. Eu falhei na missão. Alguém tentou expulsar você da igreja já, padre? Já. Sério? Já. Sinta confortável. Já. Poxa, tô me sentindo bem, padre. Justamente porque quando eu comecei a participar da igreja, foi através de um grupo de jovens. Aí o padre falou assim, Não, padre não, desculpe. Era uma coordenadora da parte de música da paróquia. Eu sou do interior de Mato Grosso do Sul. E essa paróquia, assim, tem as velhinhas que são coordenadoras e tudo mais. E ela falou, você toca violão, canta, vocês não querem fazer um grupinho pra tocar aqui na comunidade do bairro? Aí tava eu, um outro amigo meu. Não parece uma má ideia, né? Vamos lá. Aí a gente montou o grupo, nós três, eu, ele mais um. Fomos no Natal da reunião. Aí beleza, foi a reunião, o padre fez os repasses e tudo mais, daquela de começo de ano, né? Vai ser assim, assim, assim. Aí acabou a reunião, a gente chegou, padre, a gente gostaria de poder tocar na comunidade do nosso bairro. Aí ele olhou pra nós, né? Ele já meio que nos conhecia por causa do grupo de jovens, e falou, vocês querem formar um grupo? Então tá bom. Isso era numa segunda-feira, à noite. Aí ele falou, então quarta vocês tocam aqui na Matriz, na missa da noite. Nossa. Que era assim a segunda mais cheia que tinha, né? E a igreja da minha cidade é uma igreja enorme, estilo neogótica, então você fica meio... Porque tava começando, né? E um dia a gente estava lá e uma missa antes o padre pediu que queria que reunisse todos os músicos da paróquia.
pro dia tal. Acho que é 2 dias depois. 2 dias depois não dá pra ensaiar nada, né? A gente foi chamando o pessoal, chamando e tal. No desespero, No né? desespero, né? Convidando todo mundo que a gente tinha contato e tal. Quando chegou no dia, quando eu entrei, os caras estavam passando os instrumentos. E não sei se você é acostumado com passagem de som. Quem que causa o problema? O guitarrista. O cara tava com a guitarra, assim, com volume, nas alturas, com a pedaleira toda desregulada, aquilo dando microfonia. Você não sabia se o drive da guitarra, se era microfonia, o que era. E não sei porquê, uma das doninhas da igreja achou que eu era o responsável por eles. Não, minha responsabilidade era chamar só, nada, né? Eu não era coordenador de nada, né? Nossa, ela depois, no outro dia, ela me excomungou, me xingou de tudo que não, só me chamou de santo ali. Porque... Caraca, a velhinha tentou... Nossa. Mas é normal, tem ser humano, É. E você, Alex, como é que você foi parar nesse rolê? Cara, a minha história ela é um pouco torta. Eu acho que tem um antes da comunidade luterana do Redentor. Perdão, estão me ouvindo agora aqui? Isso, Então eu ia falar. A minha história ela é um pouco torta. Eu acho que tem um antes da comunidade luterana do Redentor, que hoje eu faço parte, e o depois, né? Eu vim de uma família que era um pouco de tudo. Fui batizado na igreja católica quando criança, porque meu pai achou que era necessário, mas ao mesmo tempo, meu pai ele teve toda uma vivência também em frequentar, às vezes, terreiros de umbanda, centro espírita. Em determinado momento, eles foram numa igrejinha pentecostal que tinha ali no bairro Campo Comprido, que era a Igreja Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje ela é uma grande catedral, enfim. Mas na época... É a 10ª, exatamente. Na época era na rua Bernardo Sobieck, que era a igrejinha que chamavam. E a minha irmã do meio, ela passou a frequentar aquela igreja. Meus pais foram algumas vezes, não foram mais, a minha irmã ficou por ali, né? Então eu recebi uma influência evangélica, pentecostal, ainda quando eu era criança. Minha irmã, ela ouvia muito Resgate, que hoje é uma das minhas bandas favoritas, Oficina G3. O primeiro show de rock que eu fui na vida foi um show da Oficina G3. Nossa, era o Manga ainda? Quem que era? Não, era o PG. Era o PG. Foi a turnê Humanos em 2002. Então eu frequentei ali algumas vezes, né? Na adolescência passei a frequentar também a Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando eu Quadrangular é aquela que tem a LGBT, apoia o LGBT, não é isso? Aquelas cor coloridas? A cor colorida, né? Mas não apoia. Não apoia, não. Ao contrário. Zé. Não apoia, não. Bem ao contrário. E ali, a partir do momento em que você vai crescendo um pouco, né? Aí eu comecei a ver umas coisas assim, eu sempre muito crítico, falei, cara, eu acho que algumas coisas dessa teologia aqui não tá de acordo com aquilo que eu talvez estou aprendendo pela Bíblia ou tô lendo. Não fazendo uma crítica à igreja, eu fui muito abençoado naquele período, eu acho que é uma igreja que muito séria, a maneira como ela nasceu na época das tendas, enfim. A Aimee, né? A Aimee Semple McPherson. E nessa época eu tava entrando na faculdade, tava com 18 anos. Eu estudei serviço social, um curso Caralho, velho, que idade você tem, ultramaterialista. Eu tenho 30 anos, bicho. Ô, louco! Toma o teu zóio. Não, Sério? para, velho. Desculpa, padre, desculpa. Desculpa, vai tomar no zóio não. Desculpa, padre, porque Tenho eu 30 pequei. anos. Enfim, nessa época o serviço social é um curso extremamente materialista, ou seja, materialismo histórico dialético de Karl Marx. Então foi um período que eu comecei a ter muito envolvimento com o movimento Os caras social. começam a falar comunismo, já Partido Comunista Brasileiro Na e pouco tal. tem que falar que Jesus ajuda pobre. Não. E daí, cara, eu começava a olhar para algumas práticas da igreja, que era bem naquela época que estava começando a polarização Dilma e Aécio. E óbvio que a igreja ela sempre tem esse viés um pouco mais conservador. E algumas posturas começaram a me incomodar. E ali nesse momento em que, quando você entra na faculdade, você acha que você sabe de tudo, né? Aí eu comecei, cara, isso aqui tá tudo errado, esses caras tudo são uns fascistas, esses conservadores e tal. E saí de lá e fui ver minha vida. Eu acho que naquele momento em que eu tava buscando uma fé, entre aspas, mais intelectual e dúvidas para muita coisa, eu frequentei durante um ano a Igreja Presbiteriana Independente e virei muito amigo do pastor Cristiano. Na época, foi um dos... Falecido Cristiano? Falecido Cristiano, cara, um dos Da grandes primeira. caras. Cara monstruoso. Cara monstruoso. Eu acho que é o maior seguidor de Cristo que eu conheci na minha vida. Ele era... Se eu puder falar assim. Só que eu fiquei lá só um ano, porque nessa época eu comecei a trabalhar em shopping. Trabalhava nas livrarias Curitiba. Então eu não tinha mais como frequentar a igreja fim de semana. Escala 6x1, enfim. Isso automaticamente foi me tirando do convívio da fé, que já estava sendo muito minada pelas coisas que eu estava vivenciando no contexto acadêmico, enfim. E daí nessa época eu comecei a tocar na noite, comecei a andar com uma galera um pouco diferente, então tive esse afastamento da fé cristã. Aí encurtando a história, ali no final de 2022, eu estava com a vida completamente caótica depois de ter passado por muitos problemas,
Depois do falecimento do próprio pastor Cristiano, eu também, aquilo me tocou muito, fiquei muito magoado com a questão da igreja, né? Só que eu tava num momento que ou eu me entregava verdadeiramente para Cristo ou eu morria. E foi nesse momento em que eu fiz uma oração, eu falei, beleza, Cristo, então se tudo isso daqui é real, então eu quero que o Senhor toque meu coração, eu quero que o Senhor me dê uma comunidade para andar, me dê pessoas para andar, me dê uma fé para vivenciar. E eu lembro que em um sábado à tarde eu estava com um amigo meu, ali perto da Trajano Reis, era um cara que eu já tinha tocado numa banda. Trajano Hells. Trajano Hells, um cara que eu já tinha tocado numa banda, uma banda autoral, psicodélica, enfim. E a gente tava falando sobre alguns assuntos, ele tava lá fumando um baseado, enfim, eu falava, cara, a vivência dessas coisas aqui, essa loucura é algo que eu não tô mais querendo, né? Aí ele tava de carro, eu pedi pra ele me deixar perto da comunidade do Redentor, porque eu lembrei que existia a comunidade do Redentor. Eu falei, cara, hoje eu vou na igreja. E eu fui lá, tava tendo um encontro casa, que é um encontro de jovens. Dos jovens. Cheguei lá, a pregação, eu lembro até agora quem tava pregando, é um dos caras que é um amigo meu. Um abraço pra ele, o Alex Seabra. Eu sempre tiro sarro dele, mas essa coisa de amigo, enfim. Ele pregou nesse dia sobre a importância da comunhão. Você andar com novas pessoas e, através disso, estabelecer um novo rumo pra sua vida. Falei, cara, isso daqui é pra mim. E a partir disso, eu comecei a caminhar com as pessoas, com um grupo de jovens que era pequeno, da comunidade do Redentor. Hoje não temos mais o grupo de jovens, só o grupo de adolescentes. E começou a caminhada ali. E foi uma caminhada tão íntima que eu já me envolvi com muita coisa, que eu quero agradecer, inclusive, a comunidade nesse aspecto, que hoje eu estarei mais envolvido, atualmente estarei mais envolvido com a Secretaria de Missões. Eu tenho o apoio da comunidade para, inclusive, ir para o meu seminário pela EST, a Escola Superior de Teologia lá em São Leopoldo. E então você vai pra lá, cheguei vai fazer assim, teologia lá? Exatamente. Eu vou fazer a modalidade que é o itinerário confessional, que é semipresencial, A né? Sabrina já sabia disso? Já sabia disso, já sabia. Eu não tenho como fazer o presencial porque eu tenho um trabalho que é a Casa Redentor, que inclusive eu só consegui esse trabalho, primeira experiência profissional na minha área como assistente social. Casa Redentor é uma organização que atende pessoas em situação de rua, porque eu conheci esse trabalho através da comunidade do Redentor. Então a comunidade ela foi muito abençoadora nesse aspecto. Então hoje você trabalha com moradores de rua? Trabalho com pessoas em situação de rua, sim. E daí o curso ele vai ser semipresencial. Eu tenho que ir pra lá, eu acho que é no começo do semestre, para aprender toda essa parte de liturgia, enfim, né? Mas daí algumas coisas vão ser à distância. É uma modalidade híbrida. Então a sua e tudo ideia isso com o apoio da comunidade. ser pastor. Ser pastor luterano, pela comunidade, né? Da ISLB mesmo. Eu quero, se eles vão me aceitar é outra história. Estamos Daqui a 5 hoje anos. com 2 malucos aqui no podcast. Se eles vão me aceitar é outra história. louco, mas vamos cara. ver. Então é isso. Por isso que eu tenho muito a agradecer, agradecer a Deus pelo fato de eu ter chego à comunidade do Redentor e agradecer a comunidade por todo o acolhimento e apoio que eles me deram, né? Que é algo inimaginável que eu nunca pensei em viver.